25. Ikile THE Player of THE Academy capítulo 65. Refeito morcego. 3. Fala clã caso queira que os vídeos saia com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Se não puder apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha o canal que não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O morcego tornado que se instalou fora da cidade causou apenas uma pequena quantidade de dano à própria cidade. Graças à rápida resolução do problema, apenas uma pequena parte da periferia da cidade foi danificada. Houve algumas pessoas que perderam suas casas por causa da tempestade, mas estavam dentro de um nível recuperável. Por favor, faça suas refeições. Hoje temos sopa de batata e cebola. Os guardiões eram comumente vistos como heróis que lutavam contra o mal, ainda mais que o exército. Como cada um deles era sobre-humano com um grau de poder esmagador, esse sentimento de heroísmo era inevitável. O voluntariado para distribuir refeições às vítimas deste incidente fez parte de uma estratégia de criação de imagem. Obrigado, senhor cavalheiro. Sem problemas. Os cidadãos que de repente ficaram desabrigados fizeram fila e receberam suas refeições gratuitas. Você pode, por favor, me dar mais uma batata, irmã? Essa pessoa deve ter ficado bastante esperançosa por dentro ao fazer essa pergunta. Os clérigos da nova fé eram conhecidos por serem generosos não apenas com os seus crentes, mas também com os não crentes. Anúncios por PubFuture. Mesmo usando correntes, o que parecia absurdo à primeira vista, o Ahran ainda parecia uma irmã. Fique satisfeito com o que você tem. Ok, ao ouvir a voz fria de Ahran, o homem foi embora desanimado. A quantidade da refeição foi definida e era realmente difícil demais para um indivíduo específico, mas o importante não era o que você dizia, mas como você dizia. Irmão Ahran, que tal você ser um pouco mais legal? Eu não ligo. Já que você está fazendo um trabalho voluntário, por que não tenta ser mais gentil? Não como eu queria. O Ahran era uma guardiã, mas ao mesmo tempo era uma freira probatória da nova fé. Por causa dessa sua identidade, ela parecia ser a primeira a ser escolhida sempre que faltavam voluntários. Por que você ajuda as pessoas? O que é isso de repente? Não entendo por que você ajudaria as pessoas sem nada em troca. Parecia que essa garota não estava acostumada com o conceito de voluntariado em uma sociedade humana. Essa não era a melhor coisa para uma irmã dizer. Uma boa sociedade precisa que as pessoas ajudem umas às outras. Ajudar uns aos outros quando necessário é como você faz a sociedade funcionar de maneira saudável. Ela tinha uma expressão totalmente sem noção no rosto. Suas habilidades sociais eram as mesmas que ela tinha há 3 anos, ao que parecia. Você pode tomar um copo de suco na volta. Se você até lá, uma senhora com cabelos cor de água lhe dará ajuda. Obrigado, senhor cavalheiro. E todas essas batatas são suprimentos da família daquela senhora. Então não se esqueça de agradecê-la. Oh, muito obrigado. Perder. Não é nada. Enquanto distribuía as refeições, decidi ensinar o Ahran sobre a sociedade. Quando você acha que foi o início da civilização da humanidade? Você está falando como um professor. Qualquer coisa está bem, então por favor me dê uma resposta. Olhando para sua atitude perspicaz e pouco cooperativa, parecia que, embora ela concordasse em ouvir, ela não participaria ativamente da conversa. Isso é algo que ouvi de algum lugar, mas, aparentemente, o primeiro vestígio de civilização descoberto foi quando eles descobriram o osso da perna quebrado que tinha sinais de se recuperar inteiro. Como se não estivesse interessada no assunto, ela continuou colocando batatas cozidas em pratos de brinde, mas seus ouvidos apontavam nessa direção. Numa sociedade bárbara de sobrevivência do mais apto, uma perna quebrada é o mesmo que morte. Isso significa que você não pode fugir do perigo, nem beber água ou caçar para comer. Isso acontecia mesmo para uma sociedade de animais. Uma fera ferida não passava de uma presa fácil para outros predadores. Mas o sinal de um osso da perna recuperado significa que alguém os estava ajudando até que se recuperassem. Ajudar as pessoas quando elas estão em perigo. Aparentemente, esse foi o início da civilização. Então, no final das contas, é porque os humanos são fracos. Então você estava ouvindo desde o começo, hein? Fique quieto.
Suas orelhas estavam ligeiramente vermelhas. Quando você olha para ela assim, você não a imaginaria como outra coisa senão uma garotinha fofa. Você não está errado, mas em qualquer caso, ajudar uns aos outros era uma das táticas de sobrevivência dos humanos. De certa forma, o que estamos fazendo agora é semelhante a isso, certo? Acho que essa foi uma explicação bastante lógica de por que deveríamos ajudar as pessoas que perderam suas casas no tornado. Isso não significa nada para mim. Ninguém vai me ajudar de qualquer maneira. Eu posso ajudá-lo, respondi. O Ahan se virou e olhou para mim com seus olhos vermelhos pela primeira vez em muito tempo. Não diga coisas aleatórias em sua mente. Você é fraco. Ela disse com um olhar frio como se não precisasse da minha ajuda. No entanto, não perdi o leve tremor em seus olhos. Agora que a distribuição de comida terminou, dei sopa para a última pessoa na fila e dei uma das sobras de batatas para o Ahan. Veremos. Seu olhar penetrante era muito frio. Você sabe, mesmo que eu esteja assim, esse Opo está bastante preocupado com você, então, por favor, não me olhe desse jeito. No terreno vazio ao lado das mesas de distribuição de alimentos estavam crianças das famílias que perderam suas casas brincando energicamente entre si. Parecia que as crianças tinham o poder positivo de passar com segurança por essa reviravolta deprimente. Pessoal, essa irmã aqui está dizendo que vai brincar com vocês. O que você está? Ahan, vá jogar futebol com essas crianças. Certifique-se de se conter. Irmã, você está brincando com a gente? Uau! Olhe para essas correntes. Eles são tão legais. Você. Bem, então, vejo você mais tarde. Me despedindo, deixei para trás o Ahan, que logo foi cercada pelas crianças. Suas roupas de freira eram definitivamente eficazes para diminuir a distância com as crianças. Eu estava tomando café instantâneo num banco quando o mestre Erin veio até mim. Você está bem? Ela perguntou. Sim, claro. Mestre Erin sentou-se no banco. Ofereci café para ela, que usava a máscara do jovem chamado Presidente Erin. Parece que você é um jovem muito atencioso. Eu ouço isso com frequência. Mesmo que o corpo falso criado com uma pedra única não precisasse comer nada, havia necessidade de disfarçá-lo como uma pessoa real. Ahan. Ela se voltou para o terreno vazio no meio de seu discurso. No campo havia uma menina vestida de freira chutando bola com crianças de famílias que perderam suas casas no tornado. Era evidente que ela foi involuntariamente forçada a brincar com as crianças, mas parecia bastante intrigada com o esporte em si. Além disso, ela também estava se segurando muito bem. Quanto você sabe sobre aquela criança? Ouvi dizer que ela era uma Jiangxi viva. Assim como Mari, a identidade exata de Ahan também foi anunciada ao público, embora fosse possível esconder suas características. Minha mestra Erin foi quem revelou suas identidades sem escondê-las. Embora em parte fosse porque ela queria uma academia transparente, provavelmente também era porque ela queria que aqueles que eram vistos com preconceito como demônios se deslocassem para a academia com orgulho. Beaziker, que recebeu metade de seus genes de um gigante, uma fera demoníaca, anúncios por PubFuture. Vampiro Maredo Narev, vivendo em Jiangxi do continente oriental, Wuhan. Os três vindo para a academia sem esconder suas identidades foi por causa da convicção do meu mestre de que os demi-humanos também deveriam poder estudar como estudantes. Quando eu trouxe aquela criança do continente oriental, houve muitas objeções. Na verdade, ainda há muitas pessoas que não estão felizes com ela. Mesmo quando Mari se tornou uma vampira, o mestre teve que visitar a Torre dos Magos, a velha fé e a corte real para provar que Mari era uma existência segura. Considerando como Iaxa Celestial destruiu um dos castelos do continente oriental, era difícil imaginar todas as objeções que ela teria enfrentado durante a admissão. Ela machucou muitas pessoas e cometeu grandes erros. Tanto Clara quanto outros professores a chamaram de perigosa. O mestre disse enquanto olhava para mim com serenidade. Parecia que ela estava me pedindo minha opinião. Ah, tio. Olha, ela marcou um gol. Voltamos-nos para o Ahan, que chutou a bola para a trave. Ela tinha uma expressão irritada no rosto, mas seus lábios formavam uma leve curva. É importante que eles sejam humanos puros, metades ou demônios. Contanto que eles possam ajudar as pessoas, preocupem-se com elas e riam juntos. Olhando como ela controlava cuidadosamente seu poder para que as crianças não se machucassem com a bola que ela chutava.
Era seguro dizer que sua personalidade inata era definitivamente muito boa. Então isso é mais que suficiente. Isso era tudo que havia para fazer. Você é uma criança bastante sentimental para o discípulo de Baltazar, não é? Uar. Afinal, sou seu discípulo. Útil. Depois de um longo alongamento para relaxar meus músculos que ficaram rígidos por ficar em pé o tempo todo, voltei meu olhar para Warren. Você não está cansado? Na verdade, durante o almoço distribuímos refeições e à tarde tivemos que retirar os restos dos prédios que foram destruídos pelo tornado. Era um trabalho puramente físico, então Maria não estava conosco e tivemos que fazer trabalho manual por horas a fio. Devemos ir jantar? Suzy. Agora estávamos perto o suficiente para discutir o cardápio do jantar juntos, sem reservas. Foi um grande progresso em comparação com a última iteração. Vamos. Está tudo bem? Se você está falando de presidente e professor sênior, está tudo bem. Eu disse a eles que poderíamos jantar fora hoje. De qualquer forma, eles provavelmente estavam confiantes de que poderiam localizar o Han imediatamente, desde que ela permanecesse dentro da cidade. Então, vamos comer Suzy. Ah! Assim, decidimos o cardápio, mas o Han soltou um breve lamento. O que está errado? Minha carteira. Eu não trouxe. Não se preocupe com isso, amigo. Eu vou comprá-lo. Geralmente dividíamos nossa conta quando eu comia com o Han. Foi ótimo que ela quisesse se pagar, mas consegui salvar todas as minhas propriedades graças a ela. Pensar em todas aquelas moedas de ouro que eu poderia ter perdido por causa daquele morcego tornado ainda me dava arrepios. E, a propósito, o cadáver meio destruído do morcego tornado seria dividido igualmente entre todos que estavam lá, incluindo o Han. A professora Dana, que estava com pouco dinheiro, chorou ao ver o cadáver esmagado do morcego. Ok, vamos. Vou comprar para você o otoro mais caro. Um otoro é a porção mais gordurosa do atum, encontrada bem na parte inferior do peixe. Esse corte é gorduroso quase a ponto de desmoronar e pode literalmente derreter na boca. Lá fora. Otoro. Já faz um tempo que não vou a um restaurante de sushi. Vamos ouvir que Irasaimasu 2 Irasaimasu significa bem-vindo à minha loja. Restaurante é apenas uma das muitas formas formais japonesas de receber educadamente novos clientes. Estamos fechados hoje. Warren e Corin retornaram ao dormitório especial e entraram no prédio escuro. Ninguém está aqui. Josephine provavelmente ainda estava trabalhando e Mari disse que se encontraria com seus amigos depois do trabalho voluntário, então chegaria tarde em casa. Warren ficou muito decepcionada com o restaurante de Suzy que estava fechado hoje e teve vontade de dormir imediatamente em seu quarto, mas foi interrompida pelo menino. Deixe-me cozinhar algo para você. Ela foi impedida de tomar o toro, então a louça dele conseguiria compensar essa decepção. Warren queria recusar, mas... Eu provavelmente deveria ganhar um pouco mais para sênior Mari e lá de Josephine enquanto estou nisso. Sem sequer esperar pela resposta dela, Corin foi para a cozinha. Já era tarde demais para Warren dizer qualquer coisa. Warren não se preocupou em segui-lo até a cozinha apenas para recusar. Na verdade, também era verdade que ela estava com fome e por isso seria uma escolha bastante lógica esperar que ele trouxesse algo que pudesse saciar a sua fome. Se ele fosse cozinhar alguma coisa, não havia razão para não esperar. Carne. Ela sussurrou para si mesma em uma voz inaudível. Da última vez foi terrivelmente decepcionante quando ele não cozinhou nada além de um monte de odem frito, anchovas salteadas e espinafre. Era porque ele tinha o hábito de cozinhar acompanhamentos em grandes quantidades devido a morar sozinho há muito tempo, mas Zohan não tinha como saber disso. Como ela não poderia comer o touro, ele teve que cozinhar algo que fosse pelo menos 40% tão delicioso quanto o touro, caso contrário. Talvez 30% esteja bem. Ele não era um chefe profissional, então ela decidiu ser mais tolerante. Inconscientemente, Warren foi mais magnânima com Corin hoje e, francamente, foi porque as palavras do menino abalaram um pouco seu coração. Posso te ajudar. Parecia uma promessa de que ele a ajudaria sempre que ela precisasse, mas ela provavelmente estava atribuindo muito significado a uma frase aleatória que ele pronunciou. Ela era uma Janxi viva, um ser mais próximo de uma besta demoníaca que foi criada a partir de um humano vivo. O desejo de seu pai, a ganância de seus vizinhos, os funcionários, e o imperador.
O menino seria capaz de dizer a mesma coisa mesmo depois de colocar as mãos no Jiangxi chamado Even Liaxa. O monstro que todos queriam controlar para satisfazer sua ganância. Absurdo. Wuhan sabia, porque ela sabia de sua natureza maligna inata. Ela negou ainda mais as palavras do menino. Ali à sua agitação interna, Corin continuou cozinhando dentro da cozinha. Você é um monstro. Se ele soubesse sobre o passado dela e sua verdadeira natureza, ele seria capaz de mostrar as costas como o que estava fazendo agora. Anúncios por PubFuture. Estúpido. Deixando escapar um comentário implacável, Wuhan ficou sozinho na escuridão. Seus olhos estavam fixos nas costas deslumbrantes do menino dentro da cozinha iluminada. Devolva. Devolva meu corpo. Ah! Sua cabeça latejava de dor. Estava aqui novamente. Isso ainda estava se debatendo sem desistir. Fique quieto. Isso é meu. Esse é o meu corpo. Ela sabia melhor do que ninguém que este não era o seu corpo. Eu não vou devolver para você. Se você soubesse disso, você ainda me ajudaria. Ikile THE Player of THE Academy capítulo 66. Noite antes do festival. Dentro da cidade de Mercarva havia uma academia de guardas e, portanto, era comparativamente mais seguro contra feras demoníacas do que outras cidades. A segurança atraiu mais pessoas e mais pessoas levaram a ameaças da cidade, mas nem todos receberam os benefícios desse aumento de ameaças. Havia uma favela em cada cidade e uma gangue reinava nas ruas anárquicas da cidade de Mercarva. Grupo Estrela Negra. Um grupo de gangues que aumentou seu tamanho nas ruas secundárias por meio do poder e da violência. Sua principal fonte de renda era a circulação ilegal de bebidas alcoólicas e escravas, e ninguém se importava com os ingredientes de sua bebida alcoólica de baixa qualidade. Houve algumas reclamações do gosto ruim do álcool, mas ninguém realmente se importou com isso. Essas idiotas foram tratadas pelos membros do grupo Black Star que sempre permaneceram nesses bares. Quack. Mas desta vez foi um pouco diferente. Anúncios por PubFuture e dá-me mais álcool. Mais bebida. Querido. Senhor, por favor. O dono da loja correu nervoso. Ele não podia fazer nada, mesmo que sua funcionária, Renia, estivesse sendo assediada por um cliente bêbado. Seu filho da puta. Você está chamando isso de álcool? O cliente bêbado que criava confusão parecia um pouco velho para ser chamado de menino e um pouco jovem para ser chamado de adulto. Mas a razão pela qual ele não conseguiu colocar as mãos nele foi porque ele era aluno da Academia Mercarva. Embora ele não estivesse usando uniforme, era óbvio que ele era um sobre-humano, vendo como ele arremessava gigantes musculosos com uma mão. Não importa o quão forte uma pessoa fosse, ela ainda não teria chance contra um único cavaleiro de grau 5. E era assim que as coisas eram neste mundo. Caramba! O que diabos o grupo Black Star está fazendo? Eles só chegam na hora certa quando vêm cobrar taxas de proteção. Este bar estava comprando bebida alcoólica do grupo Black Star e, ao mesmo tempo, pagava-lhes taxas de proteção. Nas ruas secundárias, as taxas de proteção eram dadas principalmente devido à violência do que às relações comerciais lógicas, mas em qualquer caso, o grupo Black Star tinha que fazer algo porque o lojista estava pagando uma grande quantia em dinheiro como taxa de proteção. Quem diabos está criando confusão no bar, hein? Eles estão aqui. Era o alto executivo do grupo Black Star que o lojista chamava de filho da puta, o ruivo Dixon. Mesmo não sendo um ex-guardião oficial, ele era um ex-cavaleiro errante que trabalhou como mercenário. Além disso, como se ouviu notícias sobre ele ser um estudante da academia, o irmão de Dixon, Luger, o cão louco e o filho do chefe do grupo Black Star, Rikie, também estavam aqui. E agora? O aluno com rabo de cavalo virou-se para Luger e seu irmão com a língua torcida. Atrás deles estavam dezenas de membros do grupo Black Star fazendo fila em uma postura ameaçadora. Foda-se do nosso negócio quando ainda estamos. Calha a boca. Eu não gosto de ouvir caras. Ignorando as palavras dos membros do grupo Black Star, o garoto puxou violentamente Reina, a funcionária, para mais fundo em seu abraço. Ele era claramente um assediador sexual bêbado. Esse bastardo. Deixando para trás os irmãos Luger que tinham carrancas intimidantes em seus rostos, o filho do chefe, Rikie, aproximou-se enquanto acendia seu charuto. Um estudante da academia, hein?
Crianças menores de idade não deveriam vir a um lugar como este. Quem diabos é você agora? Rick Johnson. Eu sou o futuro chefe do grupo Blackstar. Ah, tudo bem, criança. Apenas saia se você terminar de beber. Serei legal e pagarei pelo seu álcool hoje. Então, glug. Aconteceu num piscar de olhos. O garoto bêbado de repente pegou uma garrafa de álcool e derramou na cabeça de Rick. Pingar. A luz da lua molhou o cabelo encerado de Rick e desligou seu charuto. Irmão. Esse bastardo. Levantando a mão, Rick parou seus subordinados. Ele era o único do grupo que ainda mantinha sua racionalidade, mas não demorou muito para rosnar como uma fera. Eu vi um monte de gente como você. Pensar que você é grande só porque é um cavaleiro. Já vi muitos deles. Usando uma toalha que recebeu de um de seus homens, Rick secou o cabelo e acendeu o charuto. Ele gesticulou para os irmãos Dixon que estavam atrás dele enquanto eles se aproximavam em resposta. Vuing. A longa espada e a lança nas mãos dos dois irmãos vibraram. Depois de perceber que era a reação única de uma arma ressoando com a aura de um cavaleiro, os olhos do menino mudaram rapidamente. Seus oponentes eram cavaleiros. Rick gostou de ver essa mudança com um olhar maligno e torto. Esses caras são os cães malucos do norte. Eles são caçadores de escravos infames, conhecidos por seu nome, Reondes. Um mero estudante, Kajiki, bababam. Aconteceu num piscar de olhos. O menino, que parecia estar tendo problemas para ficar em pé, de repente derrubou Luger e Dixon com as próprias mãos. Desde que ele se fortaleceu com Shura, Rick não conseguia nem ver o que aconteceu diante de seus olhos. Estou ouvindo. Continuar. O que posso fazer por você, senhor? Você não precisa fazer nada. Porque hoje será seu último dia. Senhor. Uma noite. Não houve necessidade de esperar até o próximo nascer do sol para que os 100 membros do grupo Blackstar fossem demolidos. No jogo, a máfia e as gangues eram apenas mobs que davam pontos de experiência e eram grupos malignos de terceira categoria que deveriam ser esmagados durante uma missão. Isso não mudou mesmo quando se tornou realidade, e se eu alinhasse todos os gangsters que destruí na última iteração, eles dariam 25 voltas em um campo esportivo. É claro que destruir uma gangue não limparia a densa escuridão da favela, mas ainda assim era melhor do que nada. Está aqui? Sim, senhor. Depois que eu fiz do chefe do grupo Blackstar alguém que só poderia comer mingaues durante toda a vida, Rick me levou para o armazenamento subterrâneo na favela enquanto estava completamente com medo de mim, que fez tal coisa com seu pai. O armazenamento subterrâneo estava úmido e sem ventilação. O odor repugnante e a umidade desta área eram algo difícil de se acostumar. Como você pôde trancar pessoas em um lugar como este, seu lixo de merda? Bater. Quando bati na nuca dele, Rick começou a tremer como uma folha e pediu desculpas repetidamente. O que você está? Irmão Rick? Esmaguei todos os guardas que vi no caminho. Mesmo sendo um cara legal, não era legal com bastardos como eles. Por aqui. Várias jaulas apareceram assim que Rick abriu a porta do depósito subterrâneo. Havia um monte de gaiolas sujas, como se estivessem contrabandeando animais. No entanto, aqueles que eles contrabandeavam não eram animais, mas humanos. Especificamente, eles eram demi-humanos. Abri-los. Desculpe, senhor. Abra todas as gaiolas. Mas, senhor. Estaremos condenados então. Você já está condenado, seu idiota. O assustado Rick começou a abrir as gaiolas uma por uma. Alguns saíram pelos portões abertos de suas jaulas, enquanto outros olharam para nós sem se moverem de seus assentos. Pelo menos não há tantos. Havia cerca de 20 demi-humanos, desde uma dríade, que era um mestiço com fadas, um homem-fera-cão e um Dokaibi. Um Dokaibi são criaturas lendárias da mitologia e folclore coreano. Dokaibi, também conhecidos como duendes coreanos, são divindades ou espíritos da natureza que possuem poderes e habilidades extraordinários que são usados para interagir com os humanos, às vezes pregando peças neles e às vezes ajudando-os. As lendas descrevem diferentes Dokaibi em muitas formas e seres com 1000 faces, e os Dokaibi costumam usar um boque. Vendo como eles eram de todos os tipos de culturas diferentes, parecia que levá-los de volta para casa seria uma tarefa bastante árdua. Neste mundo, os demi-humanos eram alvo de ostracismo.
Esses humanos com um destino infeliz esperando por eles despertariam repentinamente em um demi-humano e renasceriam com força e habilidades que excediam em muito as normas. As pessoas condenavam outras ao ostracismo apenas por causa da cor da pele, então não havia como não discriminar os demi-humanos. Além disso, há pouco menos de 100 anos, caçar demônios e demi-humanos costumava ser o foco principal da antiga fé. Se você sair, encontrará uma carruagem. É uma carruagem da família do Naref e se você entrar nela, eles te levarão de volta para casa. Alguns deles pareciam ter sistemas linguísticos diferentes, mas deveriam ser capazes de entender o que estava acontecendo olhando para outras pessoas. Muitos não especificados dificuldade, demais recompensa, distribuição uniforme de 25 pontos. Rumores sobre você se espalharão entre os demi-humanos. Foi seguido por uma pequena recompensa, mas não especificou os irmãos. Provavelmente é porque eles estavam no papel de vilões de acordo com o cenário, e porque eu pessoalmente não os considerava bons, ainda por cima. Há algum irmão aqui que se chama Henry. A garota Dríade apontou para uma gaiola em resposta às minhas palavras. Quanto a essa garota, eu provavelmente deveria confiá-la a Ewell. Anúncios por Pub Futuro e caminhei até a gaiola que a garota apontou e dentro dela havia crianças que pareciam ter cerca de 9 anos de idade, que estavam agachadas enquanto olhavam atentamente para mim. Espere. Eles são muito menores do que eu pensava. Irmãos lobos, Ren e Ron. Ao contrário da maioria dos demi-humanos que geralmente despertavam após o nascimento, os homens fera tendiam a despertar ao nascer. Por causa disso, era comum que eles fossem mortos ou vendidos ainda muito jovens, mas isso foi estranho, não foi? Quando os vi na última iteração, eles pareciam ter cerca de 20 anos, o dobro da idade implícita em sua aparência atual. Eu ouvi histórias sobre como os homens fera tiveram um crescimento físico que acompanhou o crescimento mental, mas eles ainda não eram muito jovens. Oi, pessoal. Ei. Não bata no meu irmão. A garota gritou enquanto tentava proteger seu irmão mais novo. Ela provavelmente era a irmã mais velha, mas eu vou te matar, seu bastardo. Ela tinha uma atmosfera muito diferente daquela que teve na última iteração. Ela era uma senhora muito grande em vários aspectos, com uma voz rouca. Será que essa garotinha iria crescer tanto em apenas um ano? Ren e Ron costumavam ser vilões trabalhando sob a velha fé na última iteração. Numa tentativa de controlar a percepção pública, os discriminadores demi-humanos extremos e os fundamentalistas usaram os escravos homens-lobos para cometer todo tipo de actos implacáveis, que até resultaram no impasse político entre a primeira princesa e a segunda princesa. Olhando para trás agora, costumava dar muito trabalho. Originalmente, os irmãos lobos deveriam ser vendidos para a velha fé através do grupo Black Star. Eles eram lobisomens poderosos e inimigos difíceis de lutar, e ambos foram mortos por Park Seo na última iteração. O que fiz agora foi salvar essas crianças infelizes que mais tarde se tornariam chefes intermediários malvados. Um pouco diferente do que eu pensava, mas vamos lá, pessoal. Estendi a mão para eles com cuidado, mas as garras afiadas da garota afastaram minha mão. Vá embora. Nos deixe em paz. Nona. Por causa de todas as coisas que os adultos fizeram com eles, a cautela deles estava em um nível diferente. Eu não poderia deixá-los assim, então. Tirei uma carne seca do bolso. Você quer alguns lanches? Eu não sou uma criança. O tiro saiu pela culatra. Ela não gostava de carne seca. Pessoal, vamos todos sair silenciosamente. Nos deixe em paz. Apenas deixe-nos ir. Ren tentou acertar as barras da jaula com o punho, num ataque. Parecia que ela estava tentando ser o mais intimidadora possível, mas sua mão era a única coisa que ficaria ferida. Peguei a mão dela pelo pulso. Você só vai machucar seu corpo. Solte. Tudo bem. Ninguém vai mais bater em você. Vocês agora estão seguros. Quando bati nas costas dela para aliviá-la, ela lentamente parou de se contorcer de fúria. Essas crianças que sempre sofreram com a perseguição dos adultos em vez de sua proteção, estiveram sempre vigilantes ao seu entorno. Foi uma coisa muito triste de ver. Quais são os vossos nomes? Ron. Meu nome é Ron. Ron, que estava olhando ansiosamente para mim, respondeu primeiro, seguido por Ren, que estava em meus braços. Eu vejo.
Meu nome é Corin. Corin Luke. Você é um senhor cavaleiro. Sim. Eu podia sentir Ren imediatamente ficando sem energia quando continuei batendo em suas costas. Sua constante cautela em proteger seu irmão mais novo deve ter causado um impacto enorme em sua mente. Assim que se sentiu um pouco aliviada, ela desmaiou e caiu em um sono profundo. Eu realmente tive que colocar essas crianças na minha guilda de guardiões. Aqueles em quem eu estava pensando eram os chefes intermediários Ren e Ron, e não essas crianças. Eu ia usar as especialidades deles para lidar com os fundamentalistas e os espíritos más. O que você vai fazer agora, chefe? Uma voz calma ecoou por trás. A senhora com o uniforme de garçonete foi quem foi assediada por mim no bar. Ou melhor, alguém que estava fingindo ser assediado. Renia, a garçonete. Mesmo que ela parecesse uma garçonete normal de um bar de rua, ela era na verdade uma executiva da guilda de inteligência. Leve-os para minha pousada. E dê-lhes um pouco de comida. Você era um filantropo. Pense nisso como quiser. Recebi muita ajuda de Renia ao procurar a estrutura organizacional do grupo Blackstar e a localização de seu armazenamento subterrâneo. Ela era uma ótima pessoa para se ter um relacionamento comercial árido, assim como o do Ron, e, portanto, era possível para mim ser bastante despreocupado com ela. Útil. Os pensamentos confundiram meu cérebro porque inesperadamente me deparei com essas crianças. Ei! No geral, fiz algo de bom, então acho que ainda valeu a pena. No lado leste da cidade de Mercarva, em uma das aldeias da plataforma, uma fera estrangeira pousou na zona de pouso de animais voadores. O animal tinha o bico vermelho e, estranhamente, só tinha uma perna, mas não dava a sensação de ser portador de deficiência, pois tinha um excepcional senso de equilíbrio. Em vez disso, suas asas vibrantes de 8 cores davam aos espectadores uma sensação auspiciosa. Chamava-se Xanjiang no leste e era um pássaro que só poderia ser montado pelos superiores da sociedade. Olá, senhor. Você deve ser do leste. Posso dar uma olhada na sua identidade? O homem vestindo roupas orientais tocou sua longa barba em silêncio depois de descer do Xanjiang, e o menino e a menina que desmontaram com ele logo tiraram uma placa dourada. Era uma placa com o emblema de um falcão e era o emblema do Oriente mais conhecido neste continente. Vejo que você é da Academia Purplialk. Sim, esse é o caso. Eu sou o professor Senhor Kang Hyun. Eles são meus discípulos. Eu sou o presidente do conselho estudantil, Kang Hyun. Jin Yu que é meu nome tio. Prazer em conhecê-lo. Como já estavam informados dos convidados do leste, o pessoal da zona de desembarque imediatamente os conduziu até uma carruagem. Nós do reino Elra damos as boas-vindas à sua visita. Temos a carruagem preparada aqui mesmo, então, por favor, siga-me. Seguindo a equipe, os três embarcaram na carruagem preparada. As carruagens deveriam transportar dezenas de pessoas ao mesmo tempo, mas esta em específico tinha menos assentos e decorações sofisticadas no interior, como se fosse apenas para VIPs. Uau, tio! A recepção é muito boa. Yuk. O mestre nem se sentou ainda. Jin Yuk sentou-se indiferentemente em um dos assentos, o que rendeu uma reprimenda de Kang Hyun. Mesmo que sua espada ainda estivesse dentro da bainha, a viscosidade de seu ki foi suficiente para pressionar Jin Yuk. Ei, irmã mais velha. Você sabe que não sou bom em lutar. Isso é algo que um cavaleiro de grau deveria dizer? Certamente pode para você, irmã mais velha. Parar. Corte a conversa afiada. O professor de meia-idade fez seus discípulos calarem a boca com uma frase e sentou-se graciosamente em sua cadeira. Ele estava sentado com as costas retas que pareciam mostrar a rigidez de sua personalidade. A propósito, mestre. Kang Hyun fechou os olhos como se estivesse tentando ter algum tempo para meditar, mas Jin Yuk falou com ele. É certo? Essa vadia está realmente aqui? Yuan não o repreendeu desta vez porque ela também estava aqui pelo mesmo motivo que Jin Yuk. Sim. É certo que o presidente desta academia levou. Sua Majestade garantiu isso. Anúncios por PubFuture. As duas pessoas ficaram em silêncio em resposta. Mesmo sendo um silêncio arrepiante, seus olhos ardiam de fúria. Então Kang Hyun olhou para seus discípulos e estalou a língua. Como você pode conseguir algo grande se não consegue nem esconder sua hostilidade? Não importa. Contanto que eu possa bater naquela maldita vadia. E o que é muito rude com a língua, mas também não posso deixar aquela coisa perversa,
sozinha. Pensando em como Han ainda está trancado dentro dela. Eu. Mestre. Não. Tio. Existe realmente uma maneira de salvar Han antes da final do festival? Claro. Yua. Quero salvar minha sobrinha tanto quanto você. Ouvindo uma conversa, Jin Yuka abriu silenciosamente a tampa da garrafa de bebida ao lado dele. Ao contrário daquelas duas pessoas que conheciam a pessoa em questão, ele tinha um propósito diferente. Como o único sobrevivente do pandemônio do castelo do Luar em chamas, a vingança era a única coisa na mente do menino. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos. Solen irmãos.